Graça e paz, pessoal. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Hoje é 1º de fevereiro, último dia que eu vou estar aqui no Recife, né? Nessa agenda aí, meu Deus, cansado, viu, irmão? Teve dia que a gente pregou aqui de manhã, de tarde e de noite praticamente. Mas graças a Deus nós estamos hoje indo embora para Goiânia, voltando para Goiânia, né? Com muita unção, acredito nisso, né? E esses dias aqui com o apóstolo Gelson foi uma bênção, né? Mas eu não poderia sair daqui antes de conversar mais um pouco acerca de quem caminha conosco, do ministério. Será que tu cobra aí uns 10 mil real para consagrar um apóstolo? Como é que funciona essa coisa, apóstolo Gelson? Diz para nós aí, cumprimento pessoal, fala com o povo aí. Esses dias em que o Eliseu, a Cleise estiveram hospedados aqui em casa foram dias de muita unção, muita graça. As igrejas foram edificadas, os pastores foram abençoados, tivemos curas, milagres, sinais, libertações. Já tem testemunhos no WhatsApp aqui de pessoas com milagres financeiros da ministração de sexta-feira à noite, de sábado. Hoje é segunda, não deu nem uma semana de prazo para os anjos trabalharem na vida das pessoas, mas já floresceu resultados para a glória de Deus. As pessoas costumam dizer que nós somos a terceira geração apostólica no Brasil. Adiel foi ungido apóstolo em Ribeirão Preto na década de 50, final dos anos 50, no início dos anos 60, por John Robert Steve, que veio da Califórnia, um dos pioneiros do planeta Terra aí, da restauração do entendimento apostólico profético. E Adiel era do movimento de tendas da Quadrangular. Assumiu identidade apostólica, na véspera dele morrer, ele dá uma profecia dizendo que a primeira geração de apóstolos e profetas, que era a geração deles, dos anos 50, dos anos 60 no Brasil, iria abortar, iriam falhar, eles iriam fracassar na tentativa de trazer um movimento de restauração apostólica profética. A segunda geração iria corresponder, iria crescer numericamente, mas iria oprimir o povo, iria praticar muitas imaturidades que iriam ferir pessoas. E que então na terceira geração apostólica haveria um equilíbrio, uma maturidade, onde essa terceira geração apostólica viria para curar muitos líderes feridos da experiência dos ciclos das décadas anteriores. E ele morre logo na sequência. Essa é a profecia do Adiel. O Samuel Chagas era pastor, acho que da Batista de Niterói, Segunda Batista de Niterói, não sei. Ele foi ungido na época a profeta, ofício profético para a nação brasileira. E fluiu nisso muito tempo, depois eu acho que entrou numa caverna assim de depressão, de tristeza, de isolamento, não sei como é que ele está hoje. Alguns anos atrás a gente estava em Niterói, eu vi ele vivo ainda, não sei nem se está vivo, faz anos que a gente não tem comunicação. Mas esses caras são uma espécie de pioneiros do movimento apostólico profético. E então muitas pessoas dizem que nós somos essa terceira geração, essa terceira onda de restauração do entendimento apostólico profético. E de fato, na segunda onda, houve um crescimento numérico, expressivo, surgiu muitos apóstolos em cada esquina, e surgiu essa imaturidade. De o cara dar uma oferta boa, ser ungido bispo, ser ungido apóstolo, ser ungido profeta, ser ungido querubim, ser ungido serafim, ser ungido 24 ancião, agora você é o 25º para ficar aí ao redor do trono de Deus dando conselho para Deus. Essas neuroses, essas imaturidades, infelizmente aconteceram, eu acho que acontecem ainda na terceira onda, na terceira geração de restauração do entendimento apostólico profético, mas a segunda foi muito estatístico, foi muito frequente, foi muito matemático, porque o cara vinha de uma cultura pentecostal, de bairro, de favela, de pé de morro, e agora ele queria abraçar o apostólico profético, então ele achou o seguinte: eu dou uma oferta para você, você derrama azeite na minha cabeça, lá na minha congregação eu mudo o título e está tudo pronto. Até uma geração de líderes entender que o título pode ser uma pedra opressora que esmaga o nosso crânio, que oprime, e em vez de ativar ferramentas angelicais para cumprirmos a nossa identidade e destino, o título ele te mata, ele te sufoca. Principalmente se você não estiver alinhado com o título errado. Aí é que o calo e o calcanhar inflama mesmo, aí que a coisa dá errada. Então é comum a gente receber o WhatsApp de pessoas dizendo: olha, eu gostaria de ir aí, eu gostaria de conhecer, gostaria de orar com você, gostaria que você transferisse a unção, passasse o manto, fizesse a reunião do Labassura em Anderrá, 400 pandeiros de fogo, 700 vassouradas de Jeová para abrir os meus caminhos, qualquer coisa assim eles estão pedindo no WhatsApp, né? E eu acredito que essas conexões, essas impartições de unção funcionam
contanto que haja uma maturidade no relacionamento. Uma vez, te cortando aqui, uma vez um cara ligou para mim, do interior de São Paulo, e ele disse que ia me dar um carneiro. Vinha ele do ônibus ou do avião, carneiro debaixo do braço. Transfere a unção para mim que eu vou lidar na simbologia bíblica como se fosse um carneiro, que o carneiro levava-se para o sacerdote como sacrifício. Essa é minha oferta de sacrifício. Pronto, a ovelha. Aí conversa vai, conversa vem, não tem como levar o carneiro, mas eu dou lá R$1.500 que vale um carneiro, alguma coisa assim, e fica por isso mesmo, tu passa a unção para mim, é assim. Bom, eu acredito na oferta, acredito na honra, acredito que a oferta sela uma atmosfera. E os caras tão sérios, moço, os caras falam sério. Agora, eu não acredito nessa barganha, não acredito no Black Friday da ativação profética, da transferência da unção ou da unção pastoral. Porque tem uns bestas aí no YouTube falando umas abobrinhas, e aí o camarada vem, participa do evento dele e sai dali ungido pastor, sai dali ungido profeta, sai dali ungido apóstolo, entende? Cara, eu pega o certificadozinho de papel, que existe uma maturidade nesse processo. E como é que é essa maturidade? Primeiro é o discernimento coletivo. Não sou eu que vou discernir, ungir você apóstolo. É um colegiado de líderes que nós temos na rede de mobilização missionária. Líderes maduros que possuem frutos pastorais, frutos evangelísticos, frutos de mestre, frutos de profetas, frutos de testemunhos de apóstolos. Então esse colegiado vai discernir. Eliseu está trazendo 8, 9, 10 pessoas por encontro e está dizendo, olha, eu já me relaciono com eles há 1 ano, há 2 anos, há 6 meses, há 9 meses, e eu discerni isso. Então o colegiado ora junto em cima do que ele está trazendo e testifica ou não testifica. E num próximo momento a gente chama as pessoas para orar, para ter comunhão, para comer junto. E a partir dessa maturidade de andar junto, de caminhar junto, de relacionamento no reino, que tudo o que nos dá autoridade e legitimidade para fazer no reino de Deus, não é o título, e sim o nosso relacionamento. A nossa comunhão. É eu brigar com você, você não gostar da palavra, mas aí você supera isso e diz, sabe uma coisa, ele é autoridade na minha vida, vou mandar junto. É você brigar comigo, eu ficar cabreiro com você uns 3, 4 dias, 1 semana, 3 semanas, e dizer, sabe uma coisa, puxa vida, eu peguei ele no início do ministério dele, ungi ele, mas sabe que a palavra que o Eliseu deu também, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar, porque eu estou errado, eu vou pedir perdão para ele. É essas conexões que vai dando legitimidade e autoridade no reino. Então, um relacionamento de maturidade. Ah, mas ele é o pai e eu sou o filho. Não tem problema. Mas o pai também tem que pedir perdão para o filho. Não é só o filho que tem que pedir perdão para o pai. Essa maturidade no reino vai dando autoridade, vai dando legitimidade. Senão fica aquela coisa fictícia, se não fica um negócio assim, teórico, né? O cara falou para mim, eu sou da cobertura apostólica do fulano de tal famoso lá daquela região do Brasil. Ah, que bom, o que você conhece da comunhão com ele? Quando foi a última vez que você esteve na casa dele e comeu? Quando foi a última vez que ele orou por você? Quando foi a última vez que você confessou pecado para ele, antes mesmo do pecado acontecer? Ele disse, não, isso nunca aconteceu, você é louco. Eu sou um dos 144 dele. Eu digo, o que significa 144? É que tem os 12, depois tem os outros. E você? Não, eu não sou do 144, não, eu sou do 586. Eu digo, como é que já tá criando algumas peninhas para virar os nada contra. O cara, ele tem a criatividade apostólica dele, criou lá o simbolismo numérico dele lá e tá tocando o barco e tá funcionando. Tudo bem. Quer dizer, se tá funcionando aí, outra conversa, mas numericamente tá se expandindo. Aí eu digo, tudo bem. Ele tem o número do teu WhatsApp, você tem o número do WhatsApp dele? Não, nunca liguei para ele. Como é que você tem uma cobertura espiritual? Como é que você tem uma paternidade? Como é que você tem um relacionamento com um cara que você não tem relacionamento, cara? Você não tem nada, você é uma besta quadrada, um idiota que manda uma oferta lá, que usa uma logomarca, que usa uma nomenclatura, que para justificar diante do povo lá na comunidade você diz, olha, não sou independente não sou órfão não estou isolado aqui não, eu estou debaixo da liderança do fulano de tal. Só que você nunca falou com o fulano de tal, cara, você nunca comeu com o fulano de tal, você nunca brigou com o fulano de tal, o fulano de tal nunca mandou você plantar batata para 3 semanas depois você se reconciliar, se abraçar e chorar junto. Vocês não têm esse nível de comunhão.
E aí você diz que você tem cobertura no mundo espiritual, que você não é órfão, que você não é independente, que quando você vai confrontar Leviatã, você está debaixo de uma cadeia de intercessão, de oração. Você está nada, cara. Você, na época da Convenção da Assembleia de Deus, era uma carteirinha feia, com uma foto feia e um código de 6 dígitos, que para subir no puleiro do presbitério ali tinha que mostrar que estava em dia com o teu dízimo e com a tua oferta. E hoje você continua nessa orfandade, continua nessa imaturidade. Só mudou terminologia para uma linguagem de comunidade, para uma linguagem de célula, para uma linguagem apostólica, para uma linguagem profética, mas no fundo você continua sendo um número. E não tem relacionamento, e não tem comunhão. Então o cara começou a chorar. Eu disse, não, chora mesmo, corintiano. Essa ilusão que tem que ser desconstruída para que a pessoa entre num nível de comunhão mesmo, de relacionamento. E entenda, Hebreus diz que homens que morrem recebem os seus dízimos. Homens que morrem recebem os teus dízimos. Que Melquisedeque, que é pré-existente, que é eterno, que surge lá com uma manifestação tipológica de Deus, de Jesus, ele era eterno. Também recebeu o dízimo de Abraão, mas que no Novo Testamento, o autor do livro de Hebreus diz que homens que vão morrer recebem seus dízimos e ofertas. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, às mesmas fragilidades, à mesma estrutura adâmica de ramatologia, doutrina do pecado, que eu e você. No entanto, Deus operou nele e através dele. Quem disse que Eliseu não errou? Quem disse que Elias não errou? Quem disse que esses homens de Deus como Moisés não erraram? Todos em algum momento erraram. Quem disse que o líder de Deus não pode errar? Quem disse que você, como pastor de uma igreja local, como um apóstolo, como um profeta, como um líder de uma célula, não pode errar? Quem disse que você tem que ser perfeito? A religião. Os monstrinhos da religião. Eu sempre costumo dizer que entre ser perfeito e ser transparente diante de Deus, abraça o caminho da transparência. Abraça o caminho de ser transparente diante de Deus, que é mais saudável do que a neurose de querer ser perfeito diante de Deus. O objetivo é alcançarmos a plenitude do varão perfeito, do homem perfeito, de Cristo Jesus formado em nós. Mas não é numa oração de autoajuda, numa imposição de mãos, nem no culto da fogueira, que o graveto brilha, que você vai experimentar isso como um êxtase. Isso é um processo de uma vida inteira. E Jesus fala para Pedro que no final do ministério apostólico dele, ele vai querer ir para um lugar e ele vai ter que ir para outro. Ele já não vai mais se cingir, ele não vai mais se vestir, ele não vai mais calçar e ele não vai mais lavar as suas mãos. Alguém vai deitar água na mão dele, alguém vai calçar ele, alguém vai vestir ele e ele vai ter que ir ministrar em lugares que ele não quer ir. A vontade dele era ir para a direita, ele vai ter que ir para a esquerda, por causa do reino de Deus. Queria ficar em casa jogando PlayStation 4. Ele queria ficar em casa assistindo Netflix com a esposa dele, mas ele vai ter que pegar o avião e ministrar para abençoar líderes em outros lugares. Essa é a maturidade apostólica. O cara já não faz mais o que ele quer, já faz o que Deus comissionou ele para fazer no reino. Mas isso não acontece no início do ministério apostólico, isso acontece no final. Cara tá o gás, né? Não, no início você erra, você se precipita, você mistura temperamento, alma e espírito. Por isso que na escola a gente fala muito sobre discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do diabo e o que é a voz do homem na faculdade da alma dele, falando da opinião dele e você achando que aquilo é Deus falando com você. Eu costumo dizer que para caminhar conosco na rede de mobilização missionária, nesse pastoreio de pastores, discipulado de líderes, você tem que estar disposto. Você tem que trazer algo para ensinar e você tem que estar disposto a aprender. Se você conseguir esvaziar a sua xícara para receber algo novo, vai dar certo. Se você vier com a sua xícara cheia, nós vamos derramar mais açúcar em cima da xícara, vai transbordar ao redor, vai se desperdiçar tempo, vai se desperdiçar energia, vai se desperdiçar relacionamento. E a gente unge muitas pessoas, mas assim, a gente não unge porque deu uma oferta e não unge porque há uma necessidade. A gente também reconhece pessoas que já estão frutificando o fruto pastoral. E aí a gente vai lá, tem comunhão, tem relacionamento, 1 dia, 2 dias, 3 dias, ora junto. A gente testa a pessoa, vamos andar 6 meses junto, vamos ver se ela é fiel nos dízimos, se ela é fiel nas ofertas. Vamos testar esse obreiro, esse pastor. Mas tu liga cobrando a oferta, o dízimo? 20 anos de ministério. Esse ano nós vamos fazer 21 anos de ministério tempo integral. Nunca liguei cobrando dízimo, cobrando oferta para ninguém. Você que tem que falar. Tu me aguenta o quê? Há mais de 14 anos e você está vivo ainda, não virou budista, não virou muçulmano. É um milagre de Jesus. Eu alguma vez liguei para você dizendo, Eliseu, você está atrasado com o dízimo, irmão.
Vai ser impedido de subir nos altares? Não vou deixar você subir do puleiro aqui, na arquibancada de presbítero aqui atrás do pregador. Vou nem você... citar o teu nome na convenção. Não vou citar teu nome na ata da convenção, você não vai poder assinar. Então, essas coisas a gente não faz, porque a gente entende que eu estou instruindo líderes que precisam corresponder em maturidade. Se o cara corresponde em maturidade, ele tem a bênção correspondente do princípio que ele botou em prática. E se ele não corresponde, é o problema dele, é ele com Deus. Aconteceu uma igreja no interior de Minas Gerais. O cara falou para mim assim: Becker, olha, eu tinha uma igreja com 2 mil membros, 40, 60 mil reais de arrecadação por mês. Depois que eu fiz aliança contigo, depois que eu entrei na rede de mobilização missionária, fiz um compromisso no altar e comecei a multiplicar as tuas aulas, as tuas apostilas aqui na igreja. Milagre e cura cresceu assustadoramente. Exorcismo, expulsar demônio, todos os meus obreiros são um novo nível de entendimento e de autoridade para isso. Mas as finanças caíram. Eu perguntei assim: pastor, a gente ungiu ele apóstolo. Apóstolo, como é que as finanças caíram? Não, caíram. Claro, você fez um pacto no altar de que de hoje em diante você iria caminhar obedecendo um princípio. Você não obedece o princípio. Eu também não ligo te cobrando e te perturbando o juízo. Eu fico na minha. Só que aí, ele está preso no mundo espiritual por uma palavra que ele mesmo estabeleceu no altar. Ele mesmo estabeleceu no altar essa palavra. E aí, automaticamente, uma engrenagem que funcionava sem obedecer o princípio, agora ele estabeleceu uma palavra de que vai obedecer o princípio. Ligou na terra, ligou no céu. E não corresponde ao princípio. E aí cai a contabilidade da igreja. É óbvio que cai. Não pense você que a gente acorda de manhã e fica orando, amaldiçoando quem não obedece o princípio. Não tem nem tempo para isso, cara. A gente não tem nem tempo. Quando a gente abençoa, já dá trabalho. Imagina se ainda a gente perder energia, perder tempo escrevendo o nome na folha do pé de goiaba de quem fala mal da gente ou de quem não corresponde aos princípios. Mas o próprio líder estabeleceu uma palavra no altar e ele não está correspondendo à palavra que ele estabeleceu em comunhão com Deus. É óbvio que agora a contabilidade da igreja vai cair. Mas antes não caía. Sim, mas antes você era órfão, antes você era independente, antes você não prestava conta, antes você não tinha relacionamento, antes você também não fazia parte de uma equipe, antes eu também não abria relacionamento para você na Europa, na África, no Caribe, nos Estados Unidos, para você pregar entre homens que são maduros e caminham conosco, entende? Por exemplo, o apóstolo Juan de Los Angeles. Eu estava pregando na TV Zion, em Los Angeles, e ele me assistiu. Ele saiu de casa, foi dirigindo na porta da emissora de TV. Ficou me esperando. Quando eu saí do estúdio, saí do aquário, acabou a entrevista ao vivo, falando sobre ativação profética, eu estava indo para o carro, ele me abordou. Apóstolo Becker, você vem do Brasil, Deus falou comigo que você é meu padre espiritual, que eu tenho que receber minha igreja e temos que fazer um pacto porque você vai liberar uma unção. E eu disse assim, Deus falou tudo isso com você enquanto eu estava aqui na entrevista ao vivo, falando pela televisão. Deus falou comigo. Se Deus falou contigo, quem sou eu para dizer que Deus não falou? O que eu falei para ele? Vamos testar, vamos nos relacionar, vamos conhecer. Você tem que me conhecer com os meus defeitos e gostar de mim. Eu tenho que te conhecer com os seus defeitos e eu tenho que querer ser teu pastor também. Não é porque você que precisa de um pastor que eu estou disposto a impor a mão na tua cabeça e gastar tempo e energia contigo, não, corintiano. Aí ele disse, beleza, vamos nos conhecer. Aí fui na casa dele, veio, comemos, oramos, conectou conosco, pregamos na igreja dele. Lá na igreja dele ele recebeu uma impartição de unção e ungi ele alguns meses depois, apóstolo. Ele já era pastor lá em Los Angeles. Uns meses de comunhão, de relacionamento, um discerniu o espírito do outro, um conheceu o outro com seus pontos frágeis, seus pontos fortes, e liberamos uma unção sobre ele. Realmente eu ativei dons, ferramentas e crescimento sobre ele. Cara, ele tinha 56 membros daquela igreja. Hoje ele deve ter uns 600, 800 dizimistas em Los Angeles. Isso vai fazer, 5 anos, 4 anos talvez. E fomos inaugurar a igreja em Guatemala, nas montanhas, na cidade em que ele nasceu, quando ele era traficante e matador antes de receber Jesus. Lá na cidadezinha natal dele, conheci toda a família dele, todos os pastores do início do ministério dele, gente que odiava ele, gente que amava ele. E no culto de inauguração da igreja teve um churrasco que vieram os traficantes. Deram uns tiros assim para comemorar, para glorificar Jesus com pistola, dando tiro para cima, pela obra da vida dele. E adoração é como se recebesse os caras no comando dele, né? E eu ali, né, orando, intercedendo. À noite teve cruzada para umas 3 mil pessoas. Um bruxinho lá, um feiticeirozinho corintiano veio e envenenou a água que a gente ia tomar.
Na hora que a gente ia tomar água, Deus revelou, não bebe da água que tem veneno. Eu olhei para o feiticeirinho incorporou. O demônio falou, eu ia matar vocês com essa água envenenada, expulsamos o demônio do menino. O menino recebe a Jesus, deixa de ser feiticeiro. Tudo lá na Guatemala. Guatemala a gente sobe a montanha e faz ato profético contra alguns feiticeiros maias que estavam influenciando em algumas coisas geopolíticas na nação. E de lá eu volto para o Brasil, vou para a Califórnia, faço a alfândega Califórnia, pego o voo, volto para o Brasil para fazer um altar de intercessão com o Leviatã, contra Leviatã, lá em Manaus. Cara, é um homem simples, é um homem de Deus, é um cara que gosta de chupar manga, assim, você não usa todo. Mas é um homem de unção, é um homem de milagre, é um homem de palavra. Está norteando famílias, está norteando empresários. Sim, mas ele sobe a montanha lá e faz 7 horas de oração, que é uma ferramenta típica nossa. Uhum. Mas uma coisa eu te pergunto. Tu falou que o cara tinha 50 e poucos membros. 56 dizimistas. Depois da ativação dele caminhar contigo, 600 eu acho que é o caminhar dele com Deus. Só que antes ele caminhava com Deus órfão. Agora ele caminha com Deus debaixo de um maluco que mentoreia ele. Mas na mente do pregador do marketing, do supersticioso, para isso acontecer, porque é isso que os caras vendem. Não, eu tenho 10 mil membros e quero passar esse manto de 10 mil membros para você. Quantas igrejas tu tem? Quantos membros tu tem? Hoje nós temos 22 igrejas filiadas à rede. Não faço a menor ideia o número da membresia se eu somar os 22, porque para mim, tijolos vivos não significam nada. O que é relevante para nós são as pedras vivas que frutificam e manifestam o caráter de Cristo Jesus. Então eu realmente não acredito nessa avaliação de sucesso humanista que alguns apóstolos, alguns profetas têm, entendeu? Eu não acredito. Até porque essas igrejas estão muito focadas em crescimento numérico, elas tendem a ser gigantescos oceanos de 1 metro de profundidade. Então nós temos treinado pessoas para orar e fenômenos meteorológicos acontecerem. Nós treinamos pessoas para orar e raios caírem do céu e acertarem torres de telefonia de celular. Nós oramos e nós treinamos pessoas a orar para crescer osso, para vomitar bola de cabelo, para vomitar gilete, para vomitar boneco de gengibre com alfinetes de feitiçaria. Nós treinamos pessoas para levantar enfermos de cadeira de roda, para abrir o ouvido dos surdos e os olhos dos cegos. Nós treinamos obreiros para ministrar batismo com o Espírito Santo e mais de 50% da igreja naquela noite sair falando em línguas, ser renovada no Espírito. Então essa é a nossa escola, essa é a nossa pedagogia. E acreditamos que como um efeito secundário da glória de Deus, do poder do Espírito de Deus, da unção e do ministério da fé, haverá crescimento numérico, haverá recursos financeiros na contabilidade da igreja, como um efeito e um desdobramento inevitável do amadurecimento da congregação, no uso da palavra de Deus com maturidade e sem manipulação dos dons. Porque no final os caras ficam parecendo aqueles marketing multinível. O marketing multinível do evangelho, gospel, né? Então, se eu tenho 10 mil, eu vou orar por ti, tu vai pagar tanto e tu vai também ter 10 mil. No final, o cara... Não acontece isso. Acaba o dinheiro do cara, não tem nada, não acontece isso. Por quê? Porque primeiro que você tem que descobrir é o seguinte, esse cara tem potencial para 10 mil? Pois é. Porque no reino de Deus existem obreiros, existem líderes, existem homens de Deus ungidos, que o potencial dele é liderar 10. Ele vai no congresso, vai comprar o livro, vai fazer o treinamento, vai entrar no marketing multinível do tijolo vivo e ele nunca vai chegar aos milhares. Por quê? Porque a identidade e o destino dele é para liderar 10. Por isso que Jétro diz para Moisés, esses você estabelece autoridade sobre 10, aquele sobre 50, aquele sobre 100 e aquele lá sobre milhares. Se você tem uma identidade e um destino no reino de Deus para milhares, a minha função é te ajudar a descobrir isso e a corresponder em Deus aquilo que Deus te vocacionou. Agora, eu não posso ser um imbecil de prometer para você uma ilusão de que você vai liderar milhares se você já veio do coração de Deus com um manto para 100. Eu estou indo contra o que Deus desenhou para o teu ministério, cara. Você veio do céu com um desenho e uma arquitetura dada por Deus para liderar 50.
E eu agora estou aqui no marketing multinível da fantasia, do crescimento numérico, do complexo de inferioridade dos líderes fracassados gospel, dizendo para você, não, você vai liderar milhares, porque se você não liderar milhares, você tem pecado, você não tem fé. Que neurose, que imbecilidade, que fizeram parte dessa segunda geração apostólica e deixaram muitos feridos. Mas eu entendo que a nossa função, então, é ajudar o cara a se encontrar com ele mesmo. É ajudar o cara a se encontrar com Deus. E ajudar o cara a discernir o que está dando certo, o que está dando errado, municiar ele de ferramentas. E eu não acho que todas as ferramentas que eu aplico na minha vida, o cara lá vai funcionar na cultura dele, no país dele, na região geográfica dele. Ele vai pegar essas ferramentas e vai filtrar, vai adaptar, vai aplicar da forma mais madura e mais inteligente possível. Esta é a chave do relacionamento. Por que eu nunca liguei cobrando dízimo, cobrando oferta de alguém que fez o pacto e não correspondeu no pacto? Porque em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó. Quando o Senhor estava prestes a levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, cidade Gilgal. Elias disse a Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos a Betel. Segunda cidade, Betel. Já havia um núcleo de pessoas ligados a Elias em Gilgal, agora existe um colegiado de pessoas ligados a Elias na cidade de Betel. São células, são grupos de oração na casa, são filhos de profetas, são escolas de profetas que Elias influenciava em cada uma dessas cidades. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Elias. A escola de profetas em Betel. Os seguidores dos profetas. Algumas traduções não falam seguidores dos profetas, fala filhos dos profetas. Sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu Senhor, o Senhor com S maiúsculo, levará de ti o teu Senhor, Elias com S minúsculo. E ele respondeu, sim, eu sei, mas calem a boca, fiquem calados. Eliseu sabe que a qualquer momento Elias vai ser levado vivo para o céu. Aonde Elias está indo, Eliseu não fica atrás, ele vai atrás porque ele quer o manto, ele quer a unção, ele quer ver o fenômeno quântico acontecer. Chega em Betel os profetas, filhos dos profetas, em profetizar o que Eliseu já sabe. Sabe que hoje Elias vai ser levado por cima da tua cabeça, vai ser arrebatado e vai sair voando aí no redemoinho de fogo. O que Eliseu responde? Eu sei, mas não me enche o saco. Cala a boca. Fiquem calados, não toca nesse assunto. Mas eu sei, eu creio, eu já tenho no meu espírito a convicção. Ou seja, eu saí de um nível de discernimento individual e eu estou trabalhando agora com um nível de discernimento coletivo. Vamos ungir esse cara apóstolo? Por que eu vou me mover no espírito de individualidade se eu treino pessoas a romper com o espírito de individualidade, de orfandade, de rebelião e de obstinação? Claro que nós vamos ungir esse cara apóstolo, mas vamos discernir coletivamente isso? Deixa Deus falar com todo mundo? Deixa todo mundo ter paz e um discernimento coletivo? Porque a transferência de unção e a ativação do manto na vida daquele cara lá vai ser infinitamente mais sólida, mais profunda e mais madura do que eu sozinho no culto da fogueira, com o primeiro arrepio na coluna que eu tive, sair me precipitando, o cara sobe diácono, desce bispo. Que é a imaturidade que tem que ser corrigida e não validada ou reproduzida. Agora está tendo um discernimento coletivo, não é apenas Elias e Eliseu que sabem que Elias vai sair voando num redemoinho de fogo para se encontrar com Deus vivo. Não. Agora os filhos dos profetas da cidade de Betel têm o mesmo discernimento. O mesmo Deus que fala com Elias é o Deus que fala com Eliseu e é o Deus que fala com os orelhinhas secas lá de Betel, com os seguidores dos profetas, com os filhos dos profetas. Esse discernimento coletivo se chama maturidade, se chama autoridade. A autoridade está aí. Essa é a autoridade. A autoridade não é algo que você sopra sobre o camarada e ele recebe. A autoridade é, nos relacionamentos, algo que ele pratica, que ele vivencia. É uma tentação que ele vence. É um hotel que ele está pregando e vê a cor da calcinha da vizinha e diz, não, eu não vou avançar, porque eu vou pecar e eu quero ser temor, o santo temor do Senhor é mais importante na minha vida. Então ele vence essa tentação. E isso dá para ele autoridade. Poder, João, uma hora tu vai ter poder, cara. Mas a autoridade é outro tempo, é outro nível e é um processo de amadurecimento. Versículo 4, Elias lhes disse, Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Gilgal, Betel, Jericó agora. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe,
Sabes que hoje o teu senhor Elias vai ser tomado sobre a tua cabeça, vai sair voando aí no redemoinho de fogo? Com a resposta, sim, sei, mas fiquem calados. Elias lhe disse, aguarda aqui em Jericó, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas Eliseu respondeu para Elias, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos ao Jordão. Eu não estou vendo Elias ligar para Eliseu e dizer, olha Eliseu, você está atrasado aí na oferta, no dízimo, você fez um pacto e não está cumprindo. Se você fez um pacto e não está cumprindo, engrenagem de justiça e juízo estão vindo sobre a tua vida, cara. Mas é um problema teu com Deus. A hora que você amadurecer e estiver disposto a resolver, você vem atrás, você liga. Eu não vou ficar feito uma babá ensinando o pastor coisas que os pastores ensinam para os seus líderes lá na igreja e não colocam em prática nos bastidores administrativos do altar. Aí é uma coisa entre ele e Deus. Igrejas que são verdadeiros mar mortos, só recebe, mas ela não investe em missões, ela não investe no social e ela não participa de uma cadeia de dízimo dos dízimos, onde honra algo, alguém ou alguma coisa superior a ela. Ora, não estou dizendo que é do diabo, estou afirmando que é de Deus, mas debaixo de um manto de orfandade, debaixo de um espírito de independência. E vai administrar esse pepino com a sua equipe até o dia do arrebatamento com Jesus. No final, os caras ficam presos num tal do CNPJ, que diz, eu invisto na minha própria igreja. O que é investir na própria igreja dele? Ele dá desculpa que vai comprar o ar-condicionado, vai pintar as paredes. E no fundo, que ele prega dizendo que é para o coletivo, para as pessoas que estão ali, se alguém da igreja querer reivindicar e dizer, não, se é meu também, então eu quero meu tijolo de volta, quero meu ar-condicionado. Você acha que o cara vai dar? Então isso gera uma ilusão na mente do líder, porque às vezes ele administra o próprio dízimo, acha que está legítimo e está com autoridade no mundo espiritual. Eu cometi esse erro por muitos anos da minha vida, até que eu entendi que dízimo é a cabeça do jumento que tem que ser quebrado. É melhor matar o filho do primogênito se não puder dar oferta de resgate. Porque esse mundo cartesiano, grego, ele quer dizer que a oferta do dízimo é uma coisa, a oferta primícia é outra. No fundo, as duas coisas são únicas, são juntas. Num vídeo e num entendimento mais judaico, mais hebraico, cristão, de dízimos e ofertas, eu esclareço isso. Qual é o texto bíblico para a gente falar de dízimos e ofertas? O texto bíblico não é Malaquias capítulo 3. Ali é a correção do erro. O princípio está lá em Êxodo 13. Quando fala de primícias, porque se você tem aqui 10 cédulas de R$100, a igreja grega do Ocidente acha que qualquer uma dessas cédulas de 10 ou 100 ou R$50 é o dízimo, porque ela está focada só no valor matemático de 10%. Errado. Dízimo que repreende o devorador é a primeira cédula. Porque você honrou Deus em primeiro lugar e depois creu que Ele iria multiplicar os 90% para suprir a tua necessidade. Se você inverte isso, embora matematicamente o valor seja 10%, não tem autoridade do dízimo bíblico, do dízimo judaico-cristão. Não tem. Mas matematicamente eu dei o valor de 10%. Quem disse que o dízimo bíblico é 10%? Pode ser mais. Novo Testamento, você está na graça. E se for menos? Se tem 10 animais, um engordou um pouquinho mais, eu pesa não mais. aplico lei legalista nisso. Eu aplico princípio de honra, princípio de pôr o Senhor Jesus como primeiro na sua vida. Então, primeiro pagou e depois administrou as contas, é o dízimo bíblico. Isso, honrou a Deus. Primeiro eu paguei todas as contas e sobrou o dízimo. Ai, que bom, esse mês sobrou 10% do valor matemático para entregar na igreja. Cretino, cabeça de bagre, religioso. Vai botar esse dinheiro no gasofilácio lá por culpa, por legalismo, por obrigatoriedade. Não é essa a energia. Não é esse o princípio de pôr o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Quando Jesus diz assim que quem recebe um profeta na sua qualidade, lembra-se também que ele diz que quem recebe um sacerdote tem a ver também com esse ato de levar Mateus, o dízimo para o sacerdote? capítulo 10, versículo 40 e 41. Malaquias diz que o anjo do Senhor é o sacerdote. Ainda que seja um corintiano, ainda que ele não tenha formação teológica, ainda que seja um jaguara, ainda que seja militante desses partidos políticos vermelhos, mas é o sacerdote para aquela comunidade, para aquela psique, para aquela igreja local, é o anjo do Senhor. Mateus 10, 40 e 41, Jesus diz que quando recebe profeta, na qualidade de profeta, tem galardão de profeta. Quando recebe um justo, na qualidade de justo, tem direito ao galardão de justo.
Então esses princípios funcionam, são reais e são bíblicos. Mas eu acho que você não pode se colocar no mundo espiritual num negócio assim que eu preciso do teu dízimo para viver. Não. Tenho a minha empresa, tenho as nossas ofertas, as nossas agendas, as pessoas que caminham conosco no ministério, congregando e dizimando e ofertando todo mês. E se aquele pastor quer caminhar conosco e fazer parte desse rio de unção, beber desta graça e dessa unção que ele colocou especificamente sobre nós, ele participa com treinamento, com oração, com jejum, com relacionamento de maturidade, que é a base, a plataforma da nossa aliança. Que é muito melhor. E como um efeito de evidência visível de uma maturidade invisível, dízimos e ofertas. Tem pastor que me diz, Becker, eu não vou te dar o dízimo, mas eu te dou uma oferta missionária todo mês, administra aí com os ribeirinhos. Tem cara que diz, Becker, eu já estou numa denominação que me cobra 12% de taxa, eu vou te dar ofertas esporádicas. Tem muita gente que me acompanha no YouTube que... tem muita gente que dizima, que já são cavode, vamos dizer assim. Mas tem muita gente que já congrega nas suas igrejas e dizimam nas suas igrejas. Dizimar 2 vezes. Mas às vezes a oferta que ele faz numa campanha, num propósito, é muito maior do que o dízimo que ele entrega na igreja dele, entendeu? E a gente está preocupado com isso? Então, eu entendo o seguinte, a palavra que você estabelece no altar é a palavra que vale. Entende? Eu não estou pedindo para você prometer o teu dízimo, mas se você prometeu, cumpra. Não estou pedindo para você fazer um voto com Deus, mas se você fez, corresponda. Não dê uma de oportunista dizendo assim, pô, eu vou usar o Eliseu de trampolim para chegar no Becker, depois que eu chegar no Becker eu vou dar o pé na bunda no Eliseu. Vai morrer, irmão. Vai atrofiar os teus ossos, vai dar errado, o tiro vai sair pela culatra. Eu vou usar o Becker de trampolim para chegar nos pregadores famosos dos Estados Unidos. Depois que ele me abrir a agenda para pregar lá nos Estados Unidos, lá na Guatemala, lá na Colômbia, lá na Europa, eu dou um pé na bunda do Becker e caminho com... Tenta, faça isso. Eu já vi o que aconteceu nos últimos 20 anos com desafortunados imaturos que só queriam uma apostila para multiplicar. Só queriam um estudo bíblico para plagiar. Só queriam um aval, tirar uma foto, fazer um vídeo e dizer, eu estou andando, mas isso me ajuda a fazer agenda, mas no fundo nunca teve uma conexão de honra, entendeu? E assim, temos muitos casos de ressurreição dos mortos. Em fevereiro do ano passado foi a esposa de um jogador de futebol que ressuscitou dos mortos orando pelo WhatsApp. Ressuscitou dos mortos mesmo. Mas também temos alguns casos de vivos que morreram. Assim como o apostolado de Pedro, de Paulo, o profético de Elias, de Eliseu, a ressurreição de Dorcas restaurou o temor do Senhor na psique da congregação em Jerusalém. A morte de Ananias e Safira produziu o mesmo fruto, o mesmo fenômeno. Restaurou o espírito de santo temor que a congregação e a igreja primitiva, já em Jerusalém, estava perdendo. A morte de Elimas, o mágico, trouxe temor do Senhor. O prumo de Deus voltou para a psique do povo. A ressurreição é muito importante e é gloriosa. É uma doutrina no Novo Testamento que nós temos que ensinar e que exercitar. Não quer dizer que você vai ter eficácia na oração da ressurreição de mortos toda vez que orar. Mas é um princípio bíblico que deve ser correspondido e praticado. Deus é soberano, Deus é absoluto, Ele sabe se isso ressuscita ou não ressuscita, mas nós estarmos dispostos a orar por isso é a nossa ação correspondente aqui na terra da doutrina da ressurreição. Então eu entendo que o movimento apostólico, profético, ele está entrando nessa dimensão de maturidade. E quem não se alinhar nessa dimensão de maturidade vai morrer, vai abortar. Tem uma profecia, tem um potencial profético e ele aborta, ele não corresponde. Tipo Sansão, nós ministramos ontem à noite. Tipo Sansão. Aborta toda aquela força profética sobre a identidade e o destino do cara, mas não consegue corresponder e murcha. Pela imaturidade dele. Dos relacionamentos. Porque os pais não conseguiram mentorear o filho para liberar a força e o destino profético de Sansão. Jesus se tornou o líder que se tornou pelo sofrimento, diz o autor do livro de Hebreus. Josué e Maria conseguiram, santos homens de Deus, treinar Jesus para ser aquilo que é a identidade e o destino de Jesus. O Redentor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pais de Sansão fracassaram. E toda a força da profecia sobre Sansão é metade da laranja. A outra metade da laranja é a ação correspondente aqui na Terra de relacionamentos de maturidade entre nós. Então, o que nos dá autoridade e legitimidade para a guerra espiritual não é o dízimo que você põe no gasofilácio, e sim os relacionamentos de maturidade que você estabelece. Eu sempre digo nas campanhas de oração, nas pregações, nos estudos, que tem
Um cara que revela aí o CPF. E é verdade, o cara é forte na revelação, o cara opera talvez em sinais muito maior que a gente. Sim, sim. Mas a imaturidade do cara, Orfandade. a orfandade do cara, o cara Espírito se de achar... independência. Castra o potencial dele. Isso, entendeu? Ó, Beloca, você é exibida, que aparecer no vídeo. Daqui embaixo. Beloca tá aqui embaixo, aqui, ó. Doida pra aparecer na câmera. Vem cá, Beloca, vem. Doida. Beloca é a youtuber mais exibida que eu conheço. Vai lá, Beloca. Circula. Faz isso pra chamar atenção e aparecer na filmagem. As pessoas dizem assim, quando eu morrer eu não vou levar nada pro céu. Vocês já escutaram essa frase? Ela é verdade ou é mentira? O cara vai dizer, não, materialmente nós não levamos nada para o céu. É verdade, materialmente é verdade. Mas nós levamos algo para o céu. O que nós levamos para o céu? O que nós levamos aqui da terra para a eternidade no céu? Existe algo que você leva contigo para o céu pelo resto da eternidade. Se chama relacionamentos no reino. Você não vai passar o resto da eternidade no céu conversando com Elias? Se quando você ministrava aqui na terra, aqueles anjos que serviram Elias não ministravam junto com você. A tua identidade e o destino aqui na terra não está alinhado com o potencial de Elias. Talvez a tua identidade aqui na terra estava alinhado com Josué. É possível que você passe o resto da eternidade conversando com Josué lá no céu. Tem acesso a Moisés, mas não tem acesso a Abraão. Isso são níveis e protocolos de relacionamento. Com quem você se relaciona aqui na terra? Esses caras você vai continuar se relacionando pelo resto da eternidade lá no céu. E se você é um pastor de Deus isolado, que não se relaciona com ninguém aqui? A eternidade vai ser um saco. A eternidade vai ser muito chata para você. Você não tem relacionamentos de maturidade no corpo de Cristo e você acha que lá no céu, na eternidade, você vai construir os relacionamentos de maturidade que você não aprendeu a estabelecer aqui na terra, enquanto líder, enquanto sacerdote, enquanto homem de Deus. Isso aí é uma aula de 2 horas. Eu ministrei isso aí em setembro do ano retrasado lá em Angola, os pastores piraram. Uma cura entre os líderes feridos, um que roubou ovelha do outro, um que roubou dizimista do outro, um que falou mal do outro, um negócio assim maluco, com mais de 80, 90 pastores pedindo perdão um pro outro. Isso faz parte daquele pacote que... Tem um texto de Apocalipse, não lembro bem a referência, mas a gente põe na edição aí, que fala dos que morreram, e o texto diz assim, e as suas obras os seguem. Porque mesmo depois de morto, o seu legado, o seu testemunho, as suas obras continuam falando no mundo espiritual. Continuam dando testemunho de quem eles são. De quem é você. No mundo espiritual. Entendeu? Eu entendo o seguinte. Me veio à mente aqui 2 casos, né, de líderes. Um da Europa, uma pastora, que nem era pastora, mas era uma mulher com potencial profético no reino de Deus, uma irmã abençoada. O outro... lá de Curitiba, cidadezinha satélite a Curitiba, um pastor. Havia sobrevivido à teologia quadrangular, já tinha um ministério independente, veio caminhar conosco, queria implantar a escola de ativação profética, queria caminhar na rede. Fui lá, preguei um final de semana, ou seja, um fragmentinho assim de unção e de conteúdo para começar um processo de treinar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas ele só queria o resultado numérico, do crescimento financeiro, do crescimento de batismos, entendeu? Ele estava focado nisso. No fundo, ele queria uma metodologia de crescimento, tipo assim, gigantesco oceano de 1 metro de profundidade. Nós fomos lá e dissemos, não, vamos treinar a sua igreja para ressuscitar mortos e orar por sinais, por prodígios, por milagres. Então, um propósito totalmente desalinhado com o outro. E aí, algumas semanas depois, um mês depois, um amigo meu foi pregar lá nessa mesma igreja. Um apóstolo de São Paulo, que se manifestou um pouco oportunista, e recebeu de Deus a direção de ungir ele apóstolo. Ora, ele está andando comigo, está num processo de maturidade, está começando agora. Cara, alguns anos atrás vendia rosa na porta da igreja do Evangelho Quadrangular. Agora, ele quer caminhar numa teologia apostólica profética, sem essas neuroses de crescimento celular. Mas, no entanto, ele tem a expectativa de crescer numericamente e financeiramente. Se alguém amadurecer, tudo bem, mas ele não quer que a igreja amadureça. Ele quer o resultado matemático. Nós queremos que o povo amadureça. Como efeito de um desdobramento de anos de discipulado profundo, haverá o crescimento.
Até porque o módulo do evangelismo profético eu só ministro depois uns 4, 5 outros módulos, ministrando cura interior, libertação, intercessão, adoração, ativação de dons. Depois de tudo isso é que a gente ministra o módulo de evangelismo profético, que vai dar o resultado de crescimento numérico que o cara quer. Até chegar nessa matéria, onde eu vou envolver espíritos territoriais, onde eu vou envolver um monte de coisas, o povo ir para a rua curar enfermo nas praças, nos terminais de ônibus, eu entendo que tem que haver um preparar da psique e da maturidade do povo. E ele recebeu, então, agora o título de apóstolo numa situação de oportunismo e maturidade dessa. Eu digo amém. Por sua conta e risco. Eu não estive aí, eu não discerni aí. Se eu estivesse aí, eu não teria feito, porque você não está pronto para receber a unção apostólica. Vocês oraram, Deus mandou vocês fazer. Se virem, vocês são responsáveis por essa identidade, besteira no reino de Deus. Mas não sou eu que vou te convencer disso. É a pedagogia da dor. Deus vai te convencer isso pela pedagogia da dor. Eu sacudo a sandalinha do meu pé, não vou investir meu tempo e minha energia com você, porque você vinha numa vibe e agora você achou que era esperto. Caminha com esse cara aí, que é meu amigo, que te ungiu no culto da fogueira apóstolo. Quase morreu, fisicamente, foi para o hospital, internado, TI, oração, tratamento, um monte de coisa. A igreja dispersou, o povo foi embora, o ministério acabou, tenta ressuscitar. Tenta reflorescer, feito um renovo. Precisava de toda essa perca de tempo? Precisava de todo esse gasto de energia? Não. Quem disse que andar com o apóstolo é fácil? Quem disse que andar com o profeta é fácil? Eu posso ser pedra de tropeço na tua vida. Eu posso ser pedra angular para fundamentar e liberar você para um crescimento extraordinário, mas se você e eu, nós nos alinharmos numa comunhão de maturidade, um relacionamento de honra, aquilo que era para ser pedra de edificação se torna pedra de juízo. Pedra de escândalo, pedra de amargura. E aí, ele comentou com um pastor amigo meu, não, depois que eu conheci o Becker, tudo começou a dar errado na minha vida. Aí o cara disse, não, tudo começou a dar errado na tua vida? Não, tudo começou a florescer. Quando você fez aquela imaturidade lá, aquele pessoal de São Paulo, de receber aquela unção apostólica, antes do tempo, antes da hora, fora de um alinhamento, tudo começou a dar errado na tua vida. Ele disse, é verdade, eu não devia ter recebido aquilo. Pois é, mas recebeu. E agora, o que eu posso fazer? Restaurar líderes feridos, contanto que ele esteja disposto a reconhecer o erro e apresentar fruto de arrependimento. Seguir o processo da formação de um líder e não a mudança de um título. Porque mudança de um título pode trazer uma pedra que esmaga o ministério do cara, ao invés de jogar o ministério do cara para um crescimento extraordinário. Um título antes do tempo castra, atrapalha. A gente viu isso muito na igreja pentecostal, né? O cara ficava ali fazendo os gostos do pastor só para ser consagrado. Não, e aquela ideia de que vou ungir você pastor para não perder o teu dízimo. Pois é. Uma faca de dois gumes. Matou muita gente, feriu, porque às vezes você forma um cara desse que vai matar um monte de outras pessoas também. Infelizmente, é a imaturidade do sistema babilônico infiltrado dentro das grandes denominações. Bom, que mesmo nesse modelo profético apostólico, os caras ainda reproduzem. Reproduz essa imaturidade. Isso aí é da ramatologia, isso é uma imaturidade da alma, em qualquer linha de pensamento teológico, entre protestante, entre pentecostal, entendeu? Pentecostal, e na reforma apostólica profética eu vejo que isso acontece, entendeu? Se repete, né? Se repete. Alemanha. Quantas vezes a gente foi lá, investiu tempo, investiu energia, investiu oração, investiu aconselho, e vimos assim, não, realmente, essa irmã aí tem um potencial profético no reino de Deus, um dia a gente pode ungir ela pastora, não agora. Vamos terminar com o interior, terminar a libertação, terminar várias coisas. Mas como a Europa é uma terra de cegos, Caolho é rei. Então ela não teve essa paciência de caminhar junto. Até a gente falou, não, vamos ver se você é fiel. 1 ano de relacionamento. Ao longo desse 1 ano a gente avalia. Daqui a 12 meses a gente tem essa conversa sobre ungir você pastora. Acho que não caminhou 3 meses nessa palavra que estabeleceu no altar. Não caminhou nem o 2º mês. Aí achou um cara no YouTube que estava fazendo um evento, não sei aonde, lá no Rio Grande do Sul, pegou o avião, foi para lá, deu uma oferta, saiu com um certificado, ungido a pastora. Ok. Cadê os frutos pastorais? Me mostra os frutos, vamos ver se funcionou. Porque no campo da manipulação de Jezabel deu certo. Foi rápido. Foi rápido, foi esperta. Agora eu quero ver
se essa igreja floresce ou se o pouco que tem abandona, dispersa e morre. Aí usa aquele termo profissional de dar carteirada. Agora, ó, o Agora eu certificado tenho vai título. dar carteirada. Agora eu tenho título. Agora eu tenho E aí? certificado. Que vai Agora eu adiantar? tenho bacharel de teologia. Todos os porteiros do prédio aqui também Te tem. expulsa o demônio em nome Do certificado aqui. certificado de teologia. É assim? Então não tem frutos pastorais, não tem evidência daquilo que foi feito no congresso, no seminário, na palavra profética que foi liberada, no arrepio da coluna. Então o imbecil que profetizou não soube discernir, ou discerniu errado individualmente, ou se trabalha com discernimento coletivo, o colegiado dele discerniu errado, e isso vai testemunhar contra ele diante de Deus, o problema deles com Deus. E a outra que recebeu está pagando para se iludir. Por quê? Porque fugiu da escola do discipulado, fugiu do pastoreio de pastores, fugiu do treinamento, atalho. Pegou um atalho. E o atalho vai esmagar o genuíno potencial pastoral que nós discernimos que essas pessoas têm. Mas esse pessoal, depois disso, desses processos, cara, não desvia também? Tem alguns casos? Bom, no meio da pandemia aí eu Já, às recebi vezes- notícia de uns 17 pastores que se suicidaram. Fora os que viraram gay, né? Ou já eram e assumiram publicamente. Esses caras de WhatsApp aí. Eu não perco nem tempo Porque se frustra com... pensando nisso, entende? Porque o cara, ele já operava muitos anos de espírito de independência. Ele foi confrontado, foi ministrado, foi simulado a romper com a orfandade. Ele fez a opção dele de continuar órfão. Quebra casamento, financeiro. E assim, Fale. muitas vezes morre fisicamente, né? Não porque a gente quer ou porque Deus quer, mas porque ele brinca com as engrenagens sagradas de Deus. E aí fica exposto, num contexto de pandemia e batalha espiritual, fica exposto. Felizmente, alguns vão dizer que Deus não funcionou para ele, quando eu vou dizer que ele não funcionou para corresponder e obedecer, colocando em prática os princípios de Deus que já havia sido ensinado para ele. Sou pastor há 20 anos, nunca tive que romper com o espírito de independência. Pois é, mas agora você recebeu luz e instrução da palavra sobre isso. Até hoje funcionou porque você era cego, burro e idiota em relação a essa matéria. Uma vez que Deus fez com que essa informação bíblica descortinasse no teu espírito, na tua consciência como uma luz, a partir desse instante você é responsável em tomar uma decisão. Nos últimos 20 anos você não tinha essa informação, então você não era responsável em se posicionar em relação a essa matéria. Agora você recebeu essa instrução, agora você é responsável em botar em ordem isso. Eu sou pastor aqui há 50 anos e 200 igrejas e eu nunca mandei dízimo dos dízimos para nada ou ninguém, ou trabalho social, missionário, evangelístico. Mas agora você recebeu luz, agora você recebeu instrução pela palavra. Agora, essa área que estava mal resolvida tem que ser botada em ordem. E se você não põe em ordem, nos últimos 50 anos funcionou. De hoje em diante não funciona mais, porque agora você se tornou responsável diante de Deus por algo que você não tinha entendimento e agora passou a ter. Até hoje não haveria engrenagens de justiça e juízo, porque você não tinha luz e revelação sobre essa matéria. Agora que você recebeu, agora põe em prática, filho. Agora alinha. Por quê? Porque esse alinhamento é fundamental para guerrearmos corporalmente com os inúmeros anticristos que estão vindo nos próximos anos contra a igreja. É aquele texto, antes não viesse conhecer a verdade, né? Antes não tivesse participado desse treinamento, recebido essa instrução bíblica. Porque agora que pela palavra de Deus veio luz nessa área, agora tem que tomar uma decisão, cara. Não é comigo que você tem que tomar essa decisão, é com Deus. Ah, Becker, olha, eu recebi a tua palavra, recebo esse ensinamento, não vou caminhar contigo porque eu acho que você é feio, mas vou caminhar lá com o Severino. Amém. Cara, mas... Glória a Deus, vai funcionar, caminha com o Severino, põe em prática lá, obedeça o princípio bíblico com o Severino. Seja fiel a Deus e seja fiel àquela rede de relacionamento lá. Vai florescer. Quem disse que eu sou a última Coca-Cola do deserto? Não sou um cara cheio de defeitos, cheio de informalidades, assim. Odeio... Cara, mas eu sabe o que eu percebo, Gels? Esses 4 anos agora que a gente está mexendo com a igreja local, canal no YouTube, muitos pastores e líderes já vieram para caminhar comigo. E muitos desses já foram embora. Eles querem vir receber uma oração de autoajuda, eles não querem um relacionamento de maturidade e mentoreio, um discipulado, como a gente estabeleceu nos últimos 14 anos. E no fundo, cara, os caras gostam do sistema. Vem Babel, ferido com o sistema. Tijolo vivo. E às vezes até prega contra o sistema. Mas ele reproduz o sistema. Por quê? Porque se você não vira aquele cacique, os caras não querem.
Eles estão acostumados a um cara que Obedecer, manda vamos e dizer ele assim, obedece entendeu? cegamente. Você quer que ele pense de uma forma inteligente? Demora. Espontânea, entendeu? Demora. O cara Até ele flua corresponder no com- automático agora, Que ele faça o princípio porque é princípio, não porque eu estou chantageando ele com o espírito devorador. manipulando. Ó, você não vai fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. E o nosso Ministério Profético Apostólico pregamos contra o sistema. Mas sabe o que É eu acho? difícil crescer por causa disso, cara. Na verdade, Não, o cara não pega no meu pé, o cara não vai ficar. Não vou. o cara não fica me cobrando. O cara não fica me cobrando. Teve um que até falou pra mim, mas você. É Eliseu que vai atrás de Elias, não sou eu que vou Pois atrás é. de você porque você tem um dízimozinho um pouco mais elevado, massagear o teu ego Aí para o você cara- não esquecer que eu existo. Um desses que tava caminhando já comigo 3 anos, chegou pra mim, mas você tinha que fazer como o meu pastor antigamente, me ver no erro e falar. Eu falei pra você, só não falei daquela forma manipuladora que os caras falam. Chantagista. Se você não obedecer, eu vou tirar você da tava, Vou ler uma ata de disciplina, vou ler o quê? Você entendeu? Você não Então, vai tocar não no cálice da ceia. Você não vai subir no altar, senão vai ser fulminado. Você entendeu? Essas maluquice. E aí o cara fica chateado e vai embora. Ele ainda tá com a alma enlaçada ao sistema babilônico antigo. Você entendeu? Ele Mas ainda por que precisa que dessa ele, chantagemzinha. mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele não quer confessar o pecado, ele quer se justificar pela imaturidade e o erro dele, entendeu? Para mim lá ficar passando a mão na cabeça dele e alimentar essa imaturidade dele. Ao invés de ele liberar todo o potencial, ser sério e fazer a coisa acontecer pro bem dele. E lógico que o bem dele vai ser o bem da coletividade, da comunidade, de todos nós. Que se a gente vê o filho crescendo, se a gente vê o filho chegando em lugares muito maiores, a gente vai se Nossa alegrar. alegria é ver o filho ir mais longe do que nós. Eu tenho um canal com 60 mil seguidores no YouTube. Anos atrás eu disse, Eliseu, foca nisso, você vai mais longe do que eu. Hoje esse cara aqui tem 480 mil. Tu acha que eu tenho ciúme dele? Não, eu tenho a certeza de que eu fiz a minha parte de pai, de treinar ele, e ele foi bem treinado. Por quê? Por que ele foi bem treinado pelo discipulador, pelo mentor, pelo pai espiritual? Porque ele foi mais longe do que eu. Ele ir mais longe do que eu é a minha coroa de glória. Totalmente inverso àquela cultura pentecostal de que você pode cantar, mas não pode cantar melhor do que a minha filha, porque a minha filha, eu sou presidente da igreja, o diretor aqui da congregação, e se a tua filha cantar melhor do que a minha filha, eu tenho que jogar você lá na cova da onça, lá, para você não brilhar mais do que a minha pregação, do que a minha habilidade de ensinar, ou o meu dom carismático de manifestar cura e milagres. Exatamente o inverso, né? Eu quero que vocês ressuscitem mais mortos, levantem mais paralíticos, cadeira de roda, mais surdos, mais prodígios. Quero que através de vocês mais dente de ouro se manifeste. Porque a gente também está numa pegada que está treinando líderes, a gente está treinando titãs, nós estamos mentoreando sacerdotes. É essa estação que Deus nos colocou. Então, a gente não tem mais o tempo e a energia de ficar apenas abençoando e ministrando necessidades horizontais do povo. A gente faz isso, mas faz isso uma noite, as outras noites a gente treina líderes. Antigamente não, antigamente a gente só saía para achar demônio para arrancar com um cortador de unha. Que é o início do ministério de todo homem e mulher de Deus, de sinais e milagres de unção e de comunhão vertical. Eu queria que tu chamasse o povo e desse um testemunho na tua vida. Depois você começou a dizimar, ser fiel, ofertar. Como é que mudou a contabilidade financeira do ministério? E chame os pastores, os líderes, os empresários que estão órfãos espiritualmente para caminhar conosco na rede de mobilização missionária. Sim, e não só isso, né? Convidar também para a conferência de abril que a gente vai ter aí. Eu acho que seria um encontro mentoria. presencial de conhecer, de comer, 3 dias, né? Como é que é essa Isso. logística lá em Goiás? Você vai entrar no link aqui abaixo, que vai estar escrito Conferência Profética. Lá nesse site, porque se a gente for falar que fica um tempão, você encontra todas as informações, tem toda a programação de ministração, de horários, tudo certinho. É em abril. Segunda semana de abril, né? E você pode estar lá conosco, conhecendo nós pessoalmente. Nós vamos estar lá. O apóstolo Gelson vai estar, eu vou estar, outros pastores, pastores da Suíça. Tudo isso para abençoar você. E claro, né? Depois que a gente... 14 anos caminhando, né? Quando eu te conheci, não era nem casado ainda. Nem a Cleise ainda estava, né? O apóstolo Gelson fez nosso casamento. Passamos por muita crise financeira. Os dízimos era aquela coisinha de R$30, R$70.
né? Então, a gente vê isso como cresceu, né? Como cresceu, né? Como Foi fiel no pouco e Deus isso, estabeleceu sobre o muito. como consequência dessa maturidade. Eu não fico ligando o apóstolo Gelson todo mês, todo dia, toda hora. Ai, me socorre aqui. Porque a gente entendeu o que a gente tem que fazer. Em opiniões, em coisas mais responsáveis. Ó, tô abrindo uma igreja, tô indo para a Europa fazer um trabalho. O que é que a gente... Aí sim é algo mais expressivo. Mas o que eu faço dentro da Cavod, na comunidade? Feijão com arroz ali. Feijão com arroz. Está alinhado com a identidade, está alinhado com o Isso. destino e está frutificando. Glória a Deus. Ninguém Você é entendeu? babá de bebê para ficar trocando fralda todo dia. Todo dia. Então, é isso que vai fazer toda a diferença. E se você que é pastor, você que é empresário, você que também quer caminhar nesse caminho de maturidade, convidamos a vocês para vir para essa conferência. Ou até mesmo, se não der para você vir para a conferência, conhecer a nossa Assistir o igreja. link. Participar conosco aqui no canal das pregações, Essa dos de abril, estudos, das vai campanhas. transmitir ou vai ser só presencialmente? Vai ser só É que presencialmente. o local lá não tem internet, já né? ia falar isso. Lá Então é a gente filma e depois chácara, disponibiliza é no uma futuro. chácara A e internet, a ela é internet é ruim, entendeu? Mas tem dormitório, a pessoa vai... O valor que inclusive você vai ver lá no site já cobre a despesa de você ficar lá na sexta-noite, o sábado o dia todo, e o Janta, domingo café, até... almoço, tudo, refeições, hospedagem, alimentação, isso, cama, travesseiro. tudo, entendeu? A pessoa só tem, vamos dizer assim, a responsabilidade de pegar um Uber, um ônibus do aeroporto ou Até chegar lá. da rodoviária para chegar lá no lugar. Você entendeu? E está lá conosco. E também a gente disponibiliza o número do WhatsApp que vai aparecer na sua tela. Que é um essas WhatsApp. dúvidas logísticas, Isso, né? justamente. Para no dia que você chegar no aeroporto ou na rodoviária, eu não sei, eu esqueci o endereço onde está, né? Você vai mandar o zap para esse número aí e a gente vai te informar, manda a localização, manda tudo. Apesar que lá no site tem até a localização. Você clicando lá no Do Google mapa. Mapa, entendeu? Tem lá, você clica e já vai direto. Então é isso, não tem segredo. Esses 3 dias são muito importantes. Se você pudesse fazer um esforço logístico, financeiro, de tempo, estar conosco, vai ser uma excelente oportunidade. E fora esse encontro, nós também vamos fazer em alguns lugares do Brasil altares de 12 horas de ministração. São Paulo, Rio de provavelmente Janeiro. Taboão da Serra, Campinas, algumas cidades do interior já estão alinhando essa possibilidade conosco. Rio de Janeiro, retornar lá. Natal, Rio Grande do Norte, onde você teve... Paraná. Né, Curitiba ali, aquela cidadezinha do lado do Curitiba, como é que é o nome? Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Então nós estaríamos fazendo Rio Grande, provavelmente uma sexta-noite, um sábado, 12 horas intensiva. Só vamos alinhar essa logística ao longo do ano e ficar te informando, tá? Nessa ministração de 12 horas são quase que 6 palavras que a gente libera uma atrás da outra numa atmosfera de adoração, intercessão, aproveitando bastante o tempo por causa dessa dificuldade que as pessoas têm na vida pós-moderna de passar 2, 3, 4 dias, custo de hotel, logística. Então faz um intensivão de um dia, chega cedo, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã já começa a ministração, 10 horas da noite encerra, vai ter um almoço, vai ter uma sopa, vai ter um café da manhã, vai ter um coffee break, mas você também vai ter imposição de mãos e palavra, para sair dali com Cheio. seu espírito vivificado e fortalecido, para a glória de Jesus. Vamos orar? É isso aí então, não esquece de marcar o joinha, gostei, de se inscrever no canal e acompanhar nosso conteúdo aí. Ora aí, apóstolo, abençoe esse Pai povo. eterno, em nome de Jesus, que Em o teu nome de Jesus, espírito Pai. desperte o espírito deste homem e dessa nome mulher de que está nos Jesus, Pai, assistindo obrigado. agora. Uma Por coisa é ele, nós por ela falarmos, estar nós assistindo persuadirmos, aqui, nós convidarmos eles. Honra Outra os coisa é teus o filhos, meu Pai. Espírito de Deus convencer eles Toca eles, de que eles Espírito Santo. necessitam estar conosco. Não nos deixa Restaura, perder viva, tempo meu gastando energia com aqueles que não estão alinhados com João capítulo 17. Pai, aqueles que tu me deste, de modo algum lançarei fora. Sejam atraídos pelos anjos de Deus, pelo Espírito da verdade ao nosso encontro, para receberem Venha. posição de mãos, ativação de dons. nome de E Jesus. que isso dê a eles uma identidade, dê um destino, que possamos participar desse processo de amadurecimento coletivo. nome de Jesus, Em nome de Jesus eu oro, abençoando meus irmãos. Para a glória de Jesus. Nunca se esqueça. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus te abençoe, espero você num dos nossos encontros presenciais. Forte abraço.